Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do PIB de 2021, com o coordenador José Edson. Eu sou Priscila Amorim e na aula de hoje iremos aprender mais sobre a composição da matéria. Vamos lá? Antes da gente aprender sobre a composição da matéria, a gente precisa relembrar lá do ensino fundamental sobre o que é matéria. Matéria, na definição, é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Eu trouxe exemplos clássicos de matéria no estado sólido, líquido e gasoso, onde está o celular que a gente usa, a água que consumimos, o ar que respiramos, tudo isso é matéria. Ou seja, é só tu lembrar, tu quer entender o que é matéria, é só tu lembrar tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Minha roupa está ocupando um lugar no espaço, tua roupa é matéria. Tua cadeira que tu está sentando está ocupando um lugar no espaço, é matéria. A cama que tu dorme, o celular que tu usa, o computador, tudo. Se a gente for citar exemplos, a gente ia passar horas e horas citando milhares de exemplos. Então, já que a gente entendeu, compreendeu o que é matéria, vamos aprender mais sobre a sua composição? Iremos começar falando dos átomos. O que tu entende de átomo? Nada? Vamos começar a entender? Átomo, na definição, é a menor partícula que compõe um elemento químico. Ainda não entendesse? Então vamos voltar lá em 400 anos antes de Cristo, com dois filósofos conversando lá, filosofando, Demócrito e Leucipo, e começaram a querer entender mais sobre a matéria. Eles já sabiam que é o básico que a gente sabe, que é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Ele entendi o que é matéria. Mas será que é só isso? E a composição dela? Como ela é formada? E começaram a observar uma pedra, começaram a imaginar, cara, se a gente dividir essa pedra em várias e várias partes, será que vai chegar um momento em que ela não vai ser mais dividida ou essa divisão vai ser infinita? Aí eu vou dar um exemplo melhor, com folha, que é melhor, né? Começar a rasgar essa folha, rasgar, chega um momento que tu não consegue mais dividir. Chega um momento que ela tá bem pequenininha, tu não consegue mais partir ela. Essa partícula que tu não consegue mais dividir, a partícula indivisível, eles chamaram de átomo, sendo que com a pedra. Mas a gente tá mais atual, a gente já usa folha de papel. Então, átomo eles denominaram a menor partícula que compõe um elemento. Mais tarde, esse carinha daí, Dalton, em 1808, ele começou a ficar insatisfeito com o que sabiam de átomo. Era o básico, era muito vago, eles não sabiam nada de átomo além disso. E começou a querer estudar, ele era um químico, né, gostava da área. Começou a querer estudar sobre os átomos, querer ter mais assunto, mais, como é que eu posso dizer? Mais conteúdo sobre os átomos. Então ele começou a estudar e ele foi o primeiro químico a desenvolver a primeira teoria atômica, onde ele desenvolveu esse modelo atômico, que é o primeiro modelo atômico, que é a bola de bilhar, onde ele diz que os átomos eles parecem uma esfera, uma bola, em que são esferas maciças, que são indestrutíveis, não se destroem e que são indivisíveis. Ou seja, ele confirmou o que aqueles dois filósofos estavam falando sobre os átomos. Ele confirmou, eles são indivisíveis. E também ele falou que átomos diferentes de diferentes elementos químicos, como no caso do carbono, que está aí representado pela bolinha vermelha, e do oxigênio pelas bolinhas amarelas, eles são de propriedades diferentes, eles possuem propriedades diferentes. Eles não são de elementos químicos diferentes, então eles possuem propriedades diferentes. Ou seja, o carbono ele possui pontos de fusão, de ebulição diferentes do oxigênio. É isso que ele começou a comprovar, sendo que mais tarde outros químicos apareceram e começaram a ir de contra a teoria de Dalton. Começaram a implicar e ver que essa teoria ela não podia ter tanta firmeza assim. Então surgiram outros químicos que começaram a debater sobre essa teoria, outros químicos começaram a levantar sua própria teoria e basicamente aos poucos foram descobrindo que as partículas básicas do átomo são prótons, nêutrons e elétrons. Então, mais tarde, vocês vão também poder compreender e saber como calcular a massa de cada átomo pelos seus prótons e pelos seus nêutrons. Mas aí já é assunto para outra hora. Você está vendo aí essa bolinha vermelha do átomo que representa o carbono. Talvez na sua cabeça não esteja entendendo, cara, porque o carbono está representado só por uma bolinha e o oxigênio está representado por duas. Não estou entendendo. Bom, é que alguns átomos eles são mais carentes. Eles não gostam de ficar muito sozinhos, como é no caso do carbono. Ele gosta de estar sempre colado com alguém, sempre colado com outro. Que é no caso do oxigênio. O oxigênio ele não é encontrado sozinho na natureza. O oxigênio é encontrado agrupado com outro. Então, esse agrupamento, essa união que ele faz, já não dá mais o nome de átomo. Esses dois átomos juntos já recebe outro nome. E esse outro nome a gente vai aprender, que é moléculas. Molécula é um agrupamento de dois ou mais átomos unidos por ligações covalentes, onde o principal objetivo é o compartilhamento de elétrons. Lembra? Elétrons, uma das partículas básicas do átomo. Pronto. A partir do momento em que um átomo ele se junta com o outro, ele se transforma em uma molécula.
eu trouxe o exemplo da molécula da água, que é muito conhecida pela gente, onde estão presentes 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Lembra que eu falei que o oxigênio não gosta de ficar sozinho? Pronto. Então, em um copo d'água, será que está presente apenas uma molécula de água? Não. Como mostra nesse videozinho, estão presentes várias moléculas de água, sempre em movimento. Sendo que bem mais que está nesse videozinho, é só uma representação. E será que essas moléculas sempre são do mesmo tamanho, sempre são simples como uma molécula d'água? Não. Eu trouxe exemplo também da molécula da cafeína, em que ela é bem maior que a molécula da água e estão presentes outros diversos elementos químicos, como o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio. E na natureza são encontradas diversas moléculas com diferentes elementos químicos presentes de diferentes tamanhos. O importante é você lembrar que essas moléculas elas se juntam com um determinado objetivo, com a função de formar algo. E é o que iremos ver agora em seguida. Que são as substâncias. Ah, Priscila, tu quer demais. Eu já entendi o que é matéria, eu já entendi o que são átomos, o que são moléculas. Agora tu quer que eu entenda o que são substâncias? É bem simples, é só tu entrar numa linha de raciocínio que cada um se junta, cada um se agrupa para formar o outro. Os átomos eles se juntam para formar as moléculas. As moléculas elas se juntam para formar as substâncias. E as substâncias elas são divididas em compostas e simples, que também é bem simples de entender. As substâncias simples são formadas pelos mesmos átomos. No caso do gás hidrogênio, ele é formado por 2 átomos de hidrogênio. O gás oxigênio, ele é formado por 2 átomos de oxigênio. O gás nitrogênio, formado por 2 átomos de nitrogênio. O gás ozônio, por 3 átomos de ozônio. E as substâncias compostas? Ao contrário, elas são formadas por diferentes átomos que se juntam. No caso do ácido clorídrico, aí deveria ser Cl e não apenas C. O ácido clorídrico é formado pelo cloro e o hidrogênio. O cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha, é formado pelo cloro e o sódio. O gás carbônico, ele é formado pelo oxigênio e o carbono. Inclusive, um dos gases que a gente mais emite. Ao inspirar, a gente inspira oxigênio e ao expirar, a gente emite gás carbônico. E a água, que é formada pelo hidrogênio e oxigênio, que a gente já falou. Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi essa. Foi basicamente você relembrar conceitos básicos da química para poder entrar em assuntos mais relevantes, assuntos mais profundos e poder ter essa base de assuntos básicos. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Daqui a pouco iremos para a próxima aula.